versos do 1 ao 4. 2 Crônicas 20, do 1 ao 4. Aí, Marquinhos, agora está chegando. Glórias a Deus. O título dessa mensagem é Os Ingredientes da Coragem. Fala comigo bem forte assim: os ingredientes da coragem. 2 Crônicas 20, de 1 a 4, o texto diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo. O que Josafá teve? Medo. E se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Agora verso 13, do 13 ao 17. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E ele disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, brada comigo bem forte, fala assim: amanhã. O texto sagrado diz: amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus é conosco, Deus é com você, Deus é comigo, Deus é com essa igreja, Deus é com a sua casa. Palavra de Deus para nossa edificação. Amém para isso? Olhe para cá com bastante atenção. No ano de 930 antes de Cristo, depois da morte de Salomão, o herdeiro de Davi, houve um cisma político e religioso, uma disputa por poder, que quebrou o sonho de uma monarquia unida em Israel. O reino foi dividido, 10 tribos ficaram no norte, e anos mais tarde Samaria foi estabelecida como a capital. Samaria era o lugar do culto, primeiro Siquém, depois Samaria. E no sul se estabeleceram 2 tribos, Benjamim e Judá, onde ficava Jerusalém. O reino do norte, 10 tribos. O reino do sul, 2 tribos. Samaria e Jerusalém. E todos os reis que foram se seguindo, tanto no reino do norte, como no reino do sul, a maior parte deles
se desviou. A maior parte deles abandonou os princípios da lei. Sobretudo o reino do norte se entregou ao paganismo e à idolatria de uma forma que desonrou o Deus Todo-Poderoso. O reino do sul, onde estava Jerusalém, ainda vivia ciclos melhores que o reino do norte. Nós temos ainda no mundo aproximadamente 44 monarquias. 44. E nesses países, nesses lugares em que a monarquia ainda impera, o rei, ele é visto como um semideus. O rei, ele é visto como uma divindade. O rei, nessas monarquias, ele é enxergado, ele é visto como um legítimo representante de Deus. Mas por que eu estou falando sobre isso? Sobre as monarquias do mundo? Por que esse pano de fundo histórico sobre a divisão dos reinos? Porque nós vamos falar de um rei hoje aqui. O rei Josafá. Josafá era rei de Judá. Ele governava no sul de Israel. E Josafá recebeu uma notícia de que 3 povos, 3 nações, uma coalizão militar, 3 nações tinham se unido para atacar o seu reino, para tirá-lo do trono e para destruir o seu povo. Não é somente um inimigo, não é somente um povo contra o outro, não. São várias nações contra uma única nação. E eu começo a pensar no lado prático disso. Porque se Josafá tivesse, num cenário ideal, uma nação contra outra, ele poderia estudar o seu inimigo, ele poderia estabelecer uma estratégia para se defender, discernir o ponto fraco, mas não. Não é uma nação contra outra. São nações, no plural, contra Judá. E isso não é privilégio de Josafá. Quantas vezes isso também não acontece comigo e com você? Ao invés de você ter que lidar somente com um problema, você tem que lidar com vários. Vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema de saúde, mas ela olha para a conta bancária, está tudo legal. Ela olha para a família, os filhos estão ok. Então ele tem um problema para enfrentar ligado à sua saúde. Às vezes, há um problema para se administrar na família, mas você olha para a sua saúde está legal. Você olha para as finanças e as finanças vão bem. Então ali você tem um inimigo para enfrentar. Agora, o problema é quando vem a enfermidade, as finanças não estão bem, e a família está desorganizada. O problema é quando as dificuldades vêm quase que de uma vez só, todas juntas de uma vez. Muitas vezes você tem aquela sensação de que pagou uma dívida, descobriu outra, mal administrou uma situação familiar, já está pipocando problema profissional para todo lado, e você mal apaziguou a questão profissional, a família já desalinhou. Quem está entendendo isso, dá um amém? Josafá está enfrentando desafios de todos os lados. Quando você tem que lutar só com o desemprego, só com uma doença, só com uma crise conjugal, ok, você foca naquilo.
O problema é quando junta uma questão emocional com a família, embola as finanças, bombardeia a saúde, toca o trabalho e vem tudo de uma vez. É o que Josafá está literalmente enfrentando. Mas isso não é só um privilégio dele. Agora, considere uma coisa: os problemas, eles não vêm sozinhos. Há um elemento aqui no texto que torna tudo mais difícil. Josafá recebe, junto com essa informação de que nações, reinos vinham contra ele, ele ainda recebe a notícia de que eles estavam perto e não haveria nada a ser feito. Alguém vem e dá uma má notícia para ele: olha, não tem o que fazer. Além do inimigo estar na porta, eles são mais numerosos, nós não temos força para resistir, não tem o que fazer, e eles já estão perto. Tem gente que adora ser mensageiro de más notícias. É assim, não é? Tem gente que até saliva, o olho brilha na hora de dar uma má notícia. Misericórdia, Senhor. Tem gente que quando vai dar uma má notícia, se você disser que já sabia, a pessoa murcha. Perdi a prerrogativa de dar a má notícia de primeira mão. Então ele vai ter que administrar esse ataque, ele vai ter que administrar a má notícia, e dentro desse contexto, um sentimento é revelado. Josafá teve medo. Fala comigo assim: um sentimento foi revelado. Josafá teve medo. A Bíblia diz: e Josafá foi tomado de pavor. Ele teve muito medo. E eu quero pensar com você, como enfrentar o medo. Josafá não era rei, os reis não são semideuses, os reis não são representantes de Deus. Por que Josafá tem medo? O que Josafá faz? Qual caminho ele trilha? Nesses dias Deus tem falado muito comigo sobre coragem. E eu quero usar essa história de Josafá, a história do rei que teve medo, para mostrar a você como vencer o medo. Ou discernir nesse texto os ingredientes da coragem. Diante dos desafios da vida, quais são os ingredientes que podem me colocar na rota, no caminho da coragem? O primeiro ingrediente se revela no verso de número 3. Busque o Senhor. Diga comigo assim: busque o Senhor. O texto diz que Josafá teve medo, mas logo na sequência o texto revela: e ele se pôs a buscar o Senhor. O primeiro ingrediente para que você enfrente os desafios, vença o medo e se fortaleça em Deus, é buscar o Senhor. Josafá se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Quando o texto diz que ele apregoou um jejum, ele começou a buscar a Deus por meio de disciplinas espirituais. Ele começa a buscar a Deus intensamente. Ele tem medo, mas ele não desiste, ele apregoa um jejum. E Flávio Joséfo, escute isso, Flávio Joséfo, o historiador do primeiro século, diz que Josafá desceu do trono. Os reis não descem do trono, mas Josafá desceu. E ele se vestiu com um pano de saco. Ele tirou seus trajes reais. Flávio Joséfo chega a dizer que até as crianças foram levadas a buscar a Deus e a jejuar.
A atitude do rei encoraja a nação. Todo Judá começa a jejuar. Eu fico pensando que muitas vezes é isso que a gente precisa fazer. Descer do salto. A gente tem que descer dos nossos tronos. Descer do nosso moralismo. Descer da nossa pseudo-religiosidade. A gente precisa descer do nosso senso de justiça própria. A gente tem que descer dos nossos títulos. A gente tem que descer das nossas posições. Fazer o que Josafá fez. Nós precisamos tirar a síndrome de rei do coração da gente. Há uma síndrome de rei no coração das pessoas dessa geração. E me permita aqui de peito aberto dizer uma coisa para vocês. Precisa ter coragem para dizer o que eu vou dizer, mas precisa ter coragem para ouvir o que eu vou dizer. Aqui nessa igreja, a Metodista do Jardim Belvedere, a igreja que fica na Avenida Lima Antônio Francisco, número 11. Os pastores não se sentam num trono aqui em cima. Nós nos sentamos numa cadeira como a de vocês. Não há lugar para um outro trono, a não ser o de Jesus Cristo nosso Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para essa igreja que eu amo tanto e eu vi crescer. Vocês não estão aqui para me servir. Vocês não estão aqui para suprir os meus caprichos. Vocês não estão aqui para suprir as minhas expectativas. Nós estamos aqui para suprir as expectativas do Deus eterno, daquele que nos chamou. E por outro lado, falo por mim e pelo pastor Ricardo, nós dois não estamos aqui nomeados pelo bispo da igreja para suprir as expectativas de quem quer que seja. Eu não estou aqui para suprir a expectativa de vocês. Eu estou aqui para suprir as expectativas daquele que me chamou, que me resgatou ainda garoto no bairro do Retiro, que me vocacionou para o santo ministério. O meu propósito é cumprir as expectativas que Ele colocou em mim. Agora escute. Todos os dias eu estou frustrando pessoas. Eu frustro gente todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Gente espera que eu faça uma coisa e eu não faço. Gente espera que eu faça outra e eu não faço. Gente espera que eu não faça e eu faço. Mas eu não frustro pessoas deliberadamente porque quero. Eu frustro por causa da minha natureza pecaminosa e humana. E gente que está sentada no trono não sabe lidar com isso. Quando o pastor as frustra, elas saem da igreja e vão buscar um outro trono para se sentar. Eu estou clamando por um nível de maturidade que leve a nossa comunidade a entender que quem se aliançou um dia nesse altar aqui não vem para cá para ser suprido, para ser abanado, para ser bajulado. Quem vem para cá, vem para se alistar num exército de servos. E a gente junto vai servir pessoas. E a gente junto vai servir na dinâmica do reino de Deus. Então se você está doído por alguma coisa que eu fiz, por alguma coisa que o pastor Ricardo deixou de fazer, desce do trono. Desce do trono da vida. Desce desse reinadozinho, aonde as coisas precisam acontecer do seu jeito, na sua métrica. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim, irmãs. Posso ouvir um amém dessa igreja madura?
A gente está aqui para suprir a expectativa daquele que nos chamou. Enquanto for pastor aqui, não vai ter cadeira em cima desse altar. Muito menos aquela diferentona. Leia como você quiser. Essa igreja não existe. Essa igreja não está se tornando grande e forte para suprir os meus caprichos. Essa igreja está aqui do jeito que está e vai ficar maior ainda para suprir as expectativas do Deus eterno. Isso não tem a ver com desonra, porque o que eu não aceito aqui é desonra. Nós honramos uns aos outros. Os pastores se honram, eu honro os líderes me honram, mas não tem a ver com bajulação. Não tem a ver com sentar no trono. Tem alguém me entendendo aí? Dá um amém bem forte. Só há um trono aqui. Só há espaço para um rei aqui. Amém para isso? Então nós estamos nessa comunidade de fé para servir uns aos outros. E Josafá desce do trono. Josafá desce. Os reis não fazem isso, mas ele faz. E ele tira seus trajes reais, ele tira sua coroa. E ele vai buscar o Senhor. Qualquer rei, no lugar de Josafá, quando recebeu a notícia, nações vêm contra nós. Qualquer rei, no lugar dele, tocaria o sinal de emergência. Chame os generais, chame os capitães de 100, de 1000, chama o Estado-Maior, chama o Ministério da Defesa, chama os anciãos, chama o Batman, Super-Homem, Chapolin Colorado, chama quem puder. Mas ao invés de mandar chamar os generais, o Ministério da Defesa, em primeiro lugar, Josafá vai buscar o Senhor. Nossa igreja tem muitos médicos, tem gerentes de banco, e Deus tem usado os médicos, Deus tem usado a medicina para fazer coisas extraordinárias. Mas tem gente que quando o diagnóstico chega, ela vai em 50 médicos e depois busca Deus. Vá nos médicos, mas não sem antes dobrar o seu joelho e buscar o Deus de Israel. Quando um problema bater a porta da sua casa, ao invés de ir ao pastor, ir ao gerente do banco, ligar para o advogado, busque o Senhor. E esse é o primeiro grande ingrediente da coragem. Quando a notícia ruim chega, ele não procura essas pessoas todas que são habilitadas, ele busca primeiro o Senhor. Primeiro o Senhor. Primeiro o Senhor. Brada comigo, primeiro o Senhor. Depois eu ligo para o pastor. Depois eu marco a consulta. Depois eu ligo para o meu advogado. Depois eu vou lá no banco conversar com o gerente. Mas primeiro o Senhor. E ele busca o Senhor para pedir socorro, diz o verso 4. Isso parece um paradoxo. Porque reis não pedem socorro. No reino dos homens não é permitido pedir socorro. No reino dos homens pedir socorro é sinal de fraqueza. Mas deixa eu lhe dizer, no reino de Deus a lógica não é essa. No reino de Deus, forte é quem pede socorro. No reino de Deus, forte é aquele que sabe que é fraco. Mas tem um bando de gente que se acha forte. E a religiosidade estufa o peito deles e delas. Mas na verdade o que eles não sabem é que eles são fracos. O que a gente precisa discernir é que, na lógica do Evangelho, quando eu estou fraco, então é que sou? Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
mas a gente não sabe lidar com as fraquezas uns dos outros. A gente não sabe lidar. Existem famílias que não sabem lidar com as fraquezas de seus entes. Tem muitas mulheres aqui casadas, escutem, irmãs. Aprendam a lidar com a fraqueza, com a fragilidade, com as lutas e dores de seus esposos. Tem muitos homens casados aqui. Irmãos, me escutem. Aprendam a lidar com a fraqueza de suas esposas e não as desonrem por isso. Pais, aprendam a lidar com a fraqueza de seus filhos, sem pisá-los e sem desonrá-los. Filhos, aprendam a lidar com a fraqueza de seus pais. Existem pessoas que são incompetentes de enxergar as próprias fraquezas, mas elas são ávidas em enxergar a fraqueza dos outros. Existem pessoas que se tornam especialistas em fraqueza dos outros, porque as delas próprias, elas não conseguem enxergar. Deus está dizendo para nós, na noite de hoje, desce desse trono, desce desse salto numa linguagem feminina, desça, desça. Josafá pede ajuda. Existem alguns fundos de poço que você não vai dar conta de sair sozinho, grave isso. Existem alguns cenários que você não vai dar conta de sair deles sozinho ou sozinha. Você vai precisar pedir ajuda, e o primeiro ingrediente da coragem é buscar o Senhor. Amém para isso? O segundo ingrediente da coragem, são quantos ingredientes? 3. Cheguei na metade. Identifique a sua fraqueza. Identifique a sua fraqueza. Josafá vai dizer no verso 12: nós não sabemos o que fazer. Ele vai buscar a Deus, ele vai pedir socorro, mas em segundo lugar ele vai reconhecer: Senhor, não sabemos o que fazer contra essa grande multidão. O mundo secular vai dizer: não revele suas fraquezas, porque vão tomar o seu lugar. Essa é a lógica do mundo secular. Mas na dinâmica do reino de Deus, somos regidos por um outro princípio. Quando revelamos a Deus as nossas fraquezas, quando identificamos as nossas fraquezas, descemos do trono, quando nós as levamos ao pé da cruz, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Nós precisamos identificar as nossas fraquezas. Existe uma frase que a gente precisa começar a usar com mais frequência, para poder começar a exercer mais misericórdia. A frase é o seguinte: poderia ser eu. Fala comigo assim: poderia ser eu. Existem pessoas cuja fraqueza é revelada. A gente às vezes vê gente na rua fazendo coisas, na internet fazendo coisas, e a gente diz: olha lá, o que fulano está fazendo, olha a fraqueza dele, olha a fraqueza dela. Mas comece a usar essa frase: poderia? Só não sou eu, por causa da graça de Deus. Podia ser eu, mas só não sou eu de repente por causa das oportunidades que eu tive na vida. Poderia ser eu, só não é de repente por causa da criação que eu tive dos meus pais. Mas poderia ser eu. Nós não somos melhores, nós somos todos pecadores. Poderia ser eu. Poderia ser você, irmã. Poderia ser qualquer um de nós. E só não é você, porque a graça de Deus te alcançou. Só não é você, não é porque você é um dizimista, ofertante, frequentador de igreja. Só não é você por causa da graça de Deus. Só por isso. É isso que nos diferencia de quem errou, de quem está no erro, de quem caiu, de quem teve a sua fraqueza revelada. Mas a gente é tomado por uma síndrome
não somente de rei, mas muitas vezes nós somos tomados por uma síndrome de credor uns dos outros. A gente às vezes olha para as pessoas como se elas nos devessem algo, como se nós fôssemos melhores do que elas. Deus quer nos libertar hoje dessa síndrome de credor, porque nós não somos melhores que ninguém, nós somos pecadores. A nossa diferença é que a graça de Deus nos alcançou. Mas Josafá rasga o coração, Josafá expõe as suas fraquezas, ele desce do seu pedestal. E esse é um segundo ingrediente da coragem. Quando você reconhece diante de Deus suas fraquezas, Deus habilita você, capacita você, fortalece você, encoraja você. Terceiro e último, terceiro ingrediente da coragem: reconheça de quem é a batalha. Deus está dizendo para alguém aqui: reconheça de quem é a batalha. Sabe por que você está com medo? Porque você acha que a batalha é sua. E quando você encarna que a batalha é sua, você pode ganhar ou pode perder. Se a batalha é sua, você pode ter vitória, mas você pode ser derrotado. Se a batalha é sua, pode dar certo, mas também pode dar errado. Josafá tem medo lá atrás ele tem medo, mas aí ele se põe a buscar o Senhor e a pedir socorro. Ele reconhece as suas fraquezas. E o terceiro e último ingrediente, Deus vai revelar a ele de quem é a batalha. E veio o Espírito do Senhor no meio do povo de Judá, e Deus levantou alguém no meio daquela congregação e disse: Josafá, não tenha medo, rei, porque essa batalha não é vossa. Essa batalha é de... Tem gente que está sentindo testificar no Espírito aí. Essa batalha é de Deus. Tem gente que veio para cá hoje para ouvir isso, que essa luta que te pegou aí, essa batalha, não é só sua, é de Deus. Essa guerra que você está travando aí, não é só sua, é de Deus. Amém para isso? E esse é um poderoso ingrediente. E a lógica é a seguinte: se a luta é minha, se eu vou na força do meu braço, eu posso ganhar ou posso perder. Se a luta é só sua, irmão, eu não posso te garantir nada. Mas se você descer do pedestal, mas se você descer do seu moralismo, da sua religiosidade, se você descer do trono, se você se pôr a buscar o Senhor e pedir socorro a Ele, se você consagrar a sua vida a Ele, se você entregar essa luta para Ele, essa luta passa a ser de Deus. E aí a melhor notícia desse domingo é que Ele nunca perdeu uma batalha. Aplauda forte o nome do Senhor. Aleluias. Me permita contar uma história rápida para fechar esse tópico 3 e concluir. Num dos muitos momentos difíceis dessa construção, num dos muitos momentos difíceis da vida financeira da igreja para honrar os seus compromissos, eu estava muito aflito, muito angustiado, dormindo mal, comendo demais, extravasando minha ansiedade na comida, angustiado com coisas que tinha que fazer. Sabe quando você vive um momento na vida que você não tem como voltar para trás mais, você tem que ir, mas você não tem como ir? E eu me lembro, num desses momentos, de uma conversa que eu tive com um pastor, amigo, muito experiente. Eu disse para ele: rapaz, eu estou preocupado, eu estou angustiado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou num estágio que eu não posso voltar para trás mais, eu não posso desfazer aquela construção, vender terreno, eu não posso voltar para trás, mas também não tem como ir para frente. E aí ele disse para mim uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse para mim: Douglas, não queira ser melhor do que Deus. Eu falei: mas peraí, cara, como assim? Eu abro meu coração, você me dá uma lapada dessa?
Você tem alguém na sua vida assim, não? Que você abre o coração e te dá uma lapada? Não, ele falou, não, você está querendo ser melhor do que Deus, cara. Eu falei, como assim, cara? Me explica. Ele disse, tem entendimento, Douglas, de quem é essa batalha? Ele me fez uma pergunta, você é o dono da igreja? Eu falei, não. Ele falou, a igreja tem dono? Eu falei, tem. Então quem é o dono dela? Eu falei, Jesus. Ele disse, não queira ser melhor do que o dono da igreja. O dono da igreja vai cuidar dela. A batalha não é sua. A batalha é do dono da igreja. O dono da igreja sabe o que tem no futuro, quais recursos precisa. O pastor Ricardo estava orando aqui, eu estava aqui dizendo, Deus, põe a mão naquelas salas. O senhor sabe que a gente tem que terminar. A gente precisa fazer uma reunião terça-feira à noite, com a administração, 7h30, só parte elétrica, quase R$8.000. Não é para comover ninguém não, é só para dar ciência. Eu estava aqui dizendo, Deus, os recursos são teus. E aí eu me lembrei, não está nos meus escritos, mas eu me lembrei desse meu amigo dizendo, não queira ser melhor que o dono da igreja, Douglas. Você acha, ele disse para mim, você acha que você se preocupa mais com a igreja do que o dono dela? Larga de ser bobo, rapaz. Eu falei, é verdade, sou um bobão, né? E o dono da igreja está cuidando dela até hoje. E vai continuar cuidando até o dia que ele voltar para levar a sua igreja. Mas entenda, inicie a semana discernindo de quem é a batalha. Levanta sua mão bem alto comigo e fala assim comigo, essa batalha que eu estou enfrentando. Fala assim, a partir dessa noite, deixa de ser só minha. Fala assim, essa batalha é de Deus. E é Deus quem garante vitória. Se expressa na presença de Deus aí. Dá um aleluia, glorifique a Deus. Aleluias. Eu quero te encorajar a entregar essa luta para Deus, irmão. É na saúde, entrega para Deus. É nas finanças, põe nas mãos de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Josafá não só reconheceu a sua fraqueza, Josafá não só reconheceu a sua fraqueza, como ele admitiu, não sei o que fazer. Deixa eu dizer pastoralmente, para esse rebanho que está sob a minha responsabilidade, mas é o rebanho de Jesus. Nós não temos resposta para tudo, gente. Fala baixinho para você, fala assim, eu não tenho resposta para tudo. Josafá disse, a gente não sabe o que fazer. E quantas vezes a gente quer encontrar resposta para aquilo que não tem resposta? O que a gente tem são frases. O que a gente tem são jargões. Que não deixam de ser verdade, mas são jargões. Todas as coisas cooperam. Mas diz isso para uma mãe cujo filho nasceu com uma doença grave e está lá no CTI. Deus está no controle, e Ele está. Mas diz isso para um pai que ficou desempregado e não está conseguindo honrar com o básico das suas finanças. A gente não tem resposta para tudo. Semana passada, minha esposa sabe, eu contei isso para ela. Eu fui enterrar um policial em Magé. Ele sofreu um acidente de moto. Coincidentemente, ele tinha o mesmo nome que eu, um Cabo Douglas. Ele atropelou uma vaca na BR-493. O sepultamento por si só já é trágico. E eu vi, quando eu cheguei, quando eu desci do carro, eu vi a mãe dele sendo carregada, sendo levada para dentro de uma ambulância. Dona Vera, o nome dela. E alguém disse para mim, pastor, a Dona Vera está desolada porque há exatamente 1 ano atrás, nesse mesmo dia, o filho caçula dela também morreu no acidente de moto. A gente não tem resposta para tudo. Eu só abracei ela. E eu disse para ela o quanto eu lamentava aquilo.
em nome da corporação. A gente não tem resposta para tudo. A gente tem que descer. Descer do nosso trono. A gente tem que descer dos nossos jargões. A gente tem que reconhecer as nossas fraquezas. A gente tem que reconhecer a nossa finitude. Amém para isso, igreja? E eu encerro dizendo para vocês: está com medo? Busque o Senhor. Reconheça a sua fraqueza. Identifique de quem é a batalha. E coragem. Coragem. Tem gente que vai iniciar uma semana com problemas financeiros enormes. Coragem. Tem gente que vai iniciar a semana, está debaixo de um diagnóstico. Ei, coragem. Tem gente que está com problemas familiares que não dá conta de resolver. Coragem. Vamos nos posicionar, fica de pé.